Olá, alunos do nosso curso de Sistema de Informações Contábeis e Gerenciais. Eu quero dar as boas-vindas a vocês em nome da nossa coordenação do curso de Ciências Contábeis no regime de ensino à distância e em nome da própria Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre começo falando que é uma satisfação muito grande estar ministrando essa disciplina e até para esclarecer, deixar bem claro que não é um chavão, não é uma maneira padronizada de começar as aulas. De fato, eu tenho uma satisfação muito grande hoje em ser professor, uma vez que eu já me realizei profissionalmente em relação ao mercado propriamente dito, já atuei no segmento financeiro, bancário, consultoria, na própria administração pública, mas o magistério, o ensino era alguma coisa que era como um sonho, era na verdade um sonho de infância, e poder estar realizando esse sonho e na universidade, que foi a universidade onde fiz a minha graduação, o meu mestrado, é um motivo de muita alegria. Então a gente vai começar falando um pouco de sistema de informações contábeis e gerenciais. Eu preciso fazer alguns esclarecimentos logo de início. Primeiramente, a gente, obviamente, está ciente de que num curso de graduação de contabilidade, nenhum de nós, quando nos formamos, vamos estar experts em sistemas de informações e aptos a criar sistemas e a projetar, talvez até sugerir alterações. Isso é bem possível, porque vocês vão ver ao longo da disciplina que um sistema ele precisa ser aprimorado, e quem é mais indicado para indicar os aprimoramentos são os usuários, né? Mas por que então se colocar uma disciplina que no passado, só para vocês terem uma ideia, eu iniciei minha graduação em 1991 e nós tínhamos uma disciplina que acho que chamava Informática na Empresa, um título assim bem antigão, que você não vai escutar, né? Inclusive a palavra informática eu acho que até já saiu de uso. Mas para aquela época era mais difícil se falar de sistema, era mais difícil falar de comunicação de dados, transmissão de dados, armazenamento. Hoje nós tivemos um contexto totalmente diferente, então a informação está disponível em muitas plataformas, a gente consegue ter vários acessos a várias mídias. Por exemplo, há pouco eu estava assistindo um jogo de basquete do meu time favorito, o Golden State Warriors, e numa tela e em outra estava acompanhando um outro jogo de um outro esporte diferente que eu também aprecio. Enfim, informação está disponível em várias plataformas, em várias mídias, em várias telas, e nós hoje, contadores, não podemos nos negar a ter o mínimo de conhecimento necessário para entender e até discutir com os analistas e ter noção das implicações do que o sistema te proporciona. Eu, em período que trabalhei com consultoria, era comum escutar o contador, o contabilista, né, o profissional de contabilidade dizer que esse sistema é muito ruim, esse sistema não tem isso, esse sistema não tem aquilo. E quando a gente ia olhar, a gente percebia na verdade que o sistema até tinha aquilo que ele dizia que não tinha, ele que não sabia onde encontrar. Então, o objetivo de ter essa disciplina em nosso curso, claramente,
é evitar que nós possamos ser repassados para trás. Nós vamos trabalhar com a produção de informação. E quem produz informação hoje, obrigatoriamente vai estar vinculado a um sistema. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a nossa primeira aula. De antemão, eu tenho que avisar para vocês que ela não vai ser uma disciplina logo no seu início, do jeito que contador gosta, com muita aplicação prática, porque contador que é contador, pelo menos é o que dizem, gosta mesmo de fazer conta, gosta de bater balanço, gosta de fazer projeção, fazer isso, que mexe com número. A gente vai ter que ter uma paciência, e eu peço essa paciência a vocês, para a gente absorver bem os conceitos, que são conceitos, inclusive, que não são da nossa ciência. Eu costumo dizer em todas as minhas aulas, a contabilidade é uma ciência que absorve, né, que se apropria de conhecimento de diversas outras áreas do conhecimento, economia, administração, entre outras. E nesse caso específico, a gente vai estar indo buscar conhecimento da área da tecnologia da informação. Então é preciso ter paciência, porque pode ser que entre vocês a gente já tenha até pessoas que trabalham com isso, já sejam experts. Então, também para essas eu peço paciência também, porque a gente tem que adequar a aula ao nível do aluno que tiver o menor conhecimento possível, porque o objetivo é, de fato, fazer com que aquele aluno que não tinha conhecimento algum conclua o curso, a sua disciplina, com um nível de conhecimento adequado ao exercício da profissão de contador. Então vamos lá. A gente vai falar de sistema de informação contábil gerencial. Primeiramente, a gente tem, para a aula de hoje, é o que a gente vai tratar, a gente vai falar sobre dado, informação, sistema de informação, e vai dar uma apresentada para vocês como é que é uma estrutura de um sistema de informação, uma representação gráfica disso aí. E aí, inicialmente, a primeira pergunta é: o que é dado? O que seria um dado? Um dado, eu já vi muitas definições. Então, a definição que eu vou apresentar para vocês, eu adotei de um professor que é professor da USP, departamento de engenharia, e que tem uma grande expertise no assunto, mas não quer dizer que essa seja a única definição possível para dado. Mas eu achei ela bem adequada. Inclusive, já vou adiantando, vocês vão ter uma tarefinha essa semana em que vocês vão procurar outras definições, até para que vocês tenham um conhecimento alargado nesse sentido. Então vamos lá. O que seria um dado? Setzel, ele define dado como uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Perceba, conjunto de símbolos quantificados ou quantificáveis, ou seja, já estão quantificados ou podem ser quantificados. Mas a palavra interessante dessa definição é símbolo. Então, um texto, por exemplo, é um dado, porque as letras são símbolos quantificados. Já que o nosso alfabeto, ou qualquer alfabeto, ele já se constitui por si só uma base numérica. Aí alguém vai pensar e vai dizer, antes que alguém já reclame lá nos comentários: mas o alfabeto tem letra, não tem número. Se a gente for para a etimologia da palavra número, ela vem do latim numer, que quer numere, que quer dizer identidade na essência. Então, o número é uma representação de uma identidade. Então, falar que a letra A é um número
quando se está tratando em tecnologia de informação, matemática, engenharia, não é nenhum absurdo. Então entendam que esse símbolo pode ser uma letra. Também pode ser uma imagem, podem ser sons, podem ser animações. Dado, perceba, é um conjunto de símbolo que é quantificado, né? Existe uma quantidade. No nosso alfabeto existem 23 letras, e tem as letras que a gente importou da cultura anglo-saxônica. Enfim, letras são símbolos, e sendo símbolos quantificados, eles são dados. Também pode ser uma imagem que, por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa, aquele quadro por si só, ele é um dado. Ele é um símbolo, tem uma imagem, e ele está quantificado, ele é único, é um quadro único, em que pese existirem cópias, mas ele é um dado. E vem a outra pergunta logo subsequente. O que seria então informação? Tem diferença? Eu acho que vocês já viram muita gente tratando dado e informação como sinônimo. Me dê esses dados, me dê essas informações. Na verdade, dado e informação são conceitos bem distintos. E aí, o ex-professor, o Setzer, ele define, ele parece que joga até um pouco de complicação para a gente no entendimento, quando ele diz que informação é uma abstração informal. Ou seja, não pode ser formalizado através de uma teoria lógica ou matemática. Se eu deixar só essa definição aí para vocês, com certeza vocês vão ficar com dificuldade de entender a informação. Então eu vou tentar dizer de outro jeito, do jeito que eu aprendi quando fazia a minha graduação, e inclusive foi repetido no meu mestrado numa disciplina chamada Produção da Informação Contábil, que é ministrada pelo professor Luiz Carlos Miranda, que inclusive ainda está nativa no nosso programa hoje aqui na UFPE. Dado ou informação é o dado útil. Não é mais simples entender assim? Perceba, se eu mas ao mesmo tempo a definição do Setzer, ela tem uma questão muito interessante, que é a questão da abstração informal. Ou seja, vou dar dois exemplos, um partindo primeiro da definição do Setzer. Essa abstração informal, ele quer dizer o seguinte: se eu disser para vocês, Paris é uma cidade maravilhosa, é um dado. Pelo menos para quem nunca foi a Paris. Porque ele não traz, além da expressão Paris é uma cidade maravilhosa, nada além disso. E você pode pensar, ok, Paris é uma cidade maravilhosa, Recife também Olinda, que por coincidência é a minha cidade natal, cidade onde eu resido, que amo de paixão, também é uma cidade maravilhosa. Não se disse nada até agora. Então, até o momento, Olinda, Paris, Recife são só dados, só são símbolos. Mas, se algum de vocês já tiver conhecido Paris, ou até de preferência passado a lua de mel, quem sabe, lá em Paris, ou já fez um passeio romântico em Paris, essa expressão Paris é uma cidade maravilhosa passa a ter um significado totalmente diferente. Por quê? Porque aí ela vai te reportar a outros acontecimentos que aconteceram quando você estava em Paris, vai te trazer memórias, vai te trazer lembranças, e então para você vai atribuir um significado
aquela frase "Paris é uma cidade maravilhosa", que eu, Daniel Cardoso, por ainda não ter ido lá, pretendo ir antes de morrer, não vou conseguir dar. Então, não sei se ficou claro. Quando eu tenho um símbolo, que é o dado, que simplesmente transmite uma imagem ou é um símbolo estático, eu tenho tão somente um dado. Mas quando esse dado ele tem um contexto, ele serve para concatenar informações, para atribuir outros elementos que podem ser emocionais, podem ser elementos tecnológicos, aí eu tenho informação, eu não tenho mais um dado. E aí eu vou dar outro exemplo, que é mais ou menos dentro da definição que eu aprendi de que informação é um dado útil. Se eu disser para você que morrem 10.000 pessoas por dia no mundo, isso é tão somente um dado. Porque você não tá, 10.000 é muito ou é pouco. Você não tem um parâmetro de representação. Mas quando eu digo a você que morrem 10.000 pessoas no mundo, e isso representou um aumento de 15% em relação ao ano anterior, isso é uma informação. Porque a partir de um dado estático, que seria o número 10.000 como mortes, eu tenho uma informação que me faz pensar que a situação da violência no mundo está piorando. Eu antes tinha um número menor e hoje eu já tenho 10.000, e será que isso vai continuar aumentando? Então, a diferença é que o dado por si só, ele não te dá informação, ele não sai do canto, digamos assim. O dado é o símbolo estático, e a informação é o símbolo em movimento, provocando mudanças, provocando interações, provocando mudanças até. A gente vai falar agora da teoria geral de sistemas. Já que a gente está estudando sistema de informações, não poderíamos deixar de falar dessa teoria geral de sistemas. Antes disso, é interessante um pensamento do professor Dias, que diz o seguinte: ele diz que nós hoje estamos vivendo o que poderíamos chamar de idade dos sistemas. Em decorrência assim do enfoque global, porque todos os pelos quais os problemas passaram a ser estudados. Hoje, segundo o professor Dias, em vez de se estudar o todo a partir das partes, estas é que começam a ser explicadas em função do todo. A exemplo do processo de globalização da economia, que é muito conhecida e vivenciada por todos nós, né? Eu acho que todo mundo já ouviu a expressão: essa é a economia globalizada. O que acontece nos Estados Unidos repercute na Tailândia, lá na África do Sul. O que o Japão faz de noite repercute no dia dos Estados Unidos, enfim. A diferença é que, como tudo está concatenado, e aí a gente já pode adiantar que a ideia de sistema implica em comunicação. Então, assim, a globalização, na verdade, é uma consequência, pode-se dizer, da idade dos sistemas que nós estamos vivendo. Ou o contrário, se você quiser pensar. Só foi possível a globalização porque existiram sistemas que criaram essas condições. Então a gente vai falar da teoria geral de sistemas. As teorias, não existe uma teoria apenas, mas a teoria predominante que é denominada a teoria geral dos sistemas, e a gente pode, a partir de agora no curso,
abreviar por TGS. Então, quando por acaso eu abreviar, ou vocês abreviarem TGS, a gente vai saber que está falando da teoria geral dos sistemas. Então, essa teoria geral dos sistemas, ela foi formalizada por um biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy. Esse meu alemão está bem enferrujado. E ele emitiu alguns princípios. Percebam, o camarada era biólogo. E aí o conhecimento da biologia vai ajudar organizações. Essa é a beleza da ciência. Então, um primeiro enunciado, digamos assim, que ele chegou e que ele concluiu, né, que ele percebeu e formalizou é o seguinte: é uma tendência geral no sentido de integração das várias ciências naturais e sociais. E existe uma diferença entre ciência natural e ciência social, só que eu não posso me deter muito em explicar essa diferença, porque tem muita coisa para conversar ainda na aula de hoje. Mas, de um modo geral, a ciência natural seria a física, a matemática, e a ciência social, história, geografia, e nós somos ciências sociais aplicadas, nós de contabilidade, só para complicar mais ainda o negócio. Nem somos totalmente ciências naturais, nem totalmente sociais. Então, o nosso Ludwig, ele percebeu e postulou que há uma tendência geral de que as ciências se integrem. Outra constatação dele é que essa integração ela parece estar centrada numa teoria geral de sistemas. Ou seja, ele, nesse momento, já sugeriu que seria possível criar uma teoria geral que pudesse criar sistemas que fizessem a integração das ciências naturais e sociais. Ele também disse que essa teoria pode ser um meio importante para conseguir uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. Então, a ciência trabalha com campos físicos que a gente que são tangíveis, e com sistemas hipotéticos. Campos hipotéticos. Eu não sei se vocês assistem, alguns de vocês conhecem aquela série The Big Bang Theory. O Sheldon e o colega dele em que ele divide apartamento, eles são físicos, mas eles são físicos teóricos. Na verdade, as constatações, as teorias deles não são muitas vezes aplicáveis no mundo real, no mundo prático, no mundo físico. Então a ciência ela tem uma parte dela que é perfeitamente aplicada, e existe, nesse caso que eu mencionei, a física aplicada, mas tem aquela parte da ciência que ela é eminentemente teórica e que ela trabalha com modelos que a gente vai estudar até, inclusive mais para frente, o que é modelo, mas que não são aplicáveis, pelo menos na data de hoje. Pode ser que amanhã passem a ser. Mas aí, como o Ludwig estava preocupado com a criação dessa grande teoria geral, ele entendeu que essa teoria também podia ser meio importante para conseguir uma teoria que também unisse esses campos não físicos, não tangíveis da ciência. E aí, justamente nessa linha, desenvolvendo os princípios unificadores, essa teoria nos levaria mais próximos da meta da unicidade da ciência. Essa unicidade da ciência é um tema bastante polêmico. Existem grandes defensores de que a ciência deveria existir uma ciência única que comportasse todos os campos do conhecimento. É perfeitamente discutível, né? Não é nada que seja consenso, mas a teoria por ele preconizada
entenderia que se fosse possível fazer aquela integração que ele pretendia, seria possível levar à unicidade da ciência e, obviamente, em última análise, uma teoria geral de todas as ciências. Por fim, um outro enunciado dele é que isso pode culminar em levar à integração da educação científica. O que isso é bastante lógico e bastante aplicável. A sistematização do conhecimento, ele ajuda a integrar a educação científica. E nós, como eu falei quase ainda agora, somos exemplos disso. Na contabilidade, nós nos apropriamos de conhecimentos de outras ciências, e isso só é possível porque existem sistemas que balizam cada ramo do conhecimento, né, cada área do conhecimento, e esses sistemas podem se comunicar. E na hora que eles se comunicam, existe essa troca, e do mesmo jeito que nós nos apropriamos de conhecimentos de outras áreas também usam nossos conhecimentos produzidos, e isso como já disse, a beleza da ciência. Ainda falando do nosso amigo Ludwig Bertalanff, ele preconizou, assim, ele exprimiu dois conceitos que facilitam o entendimento de sistema e integração com o ambiente. Até agora a gente está falando de sistema, mas a gente tem que começar a entender basicamente o que seria sistema. A gente vai chegar já na definição, mas é bom começar a entender as características. Uma característica seria a equidade. A equidade seria um mesmo estado finito, seria o seguinte, que pode-se chegar a um mesmo estado final partindo de diferentes condições iniciais e por maneiras diferentes. Ou seja, não sei se vocês ouviram isso da avó de vocês ou até da mãe, de que todo caminho dá na venda. Era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer, que por diversos meios científicos você poderia atingir um mesmo objetivo final, um mesmo conhecimento partindo de condições iniciais diferentes. Por exemplo, dia desse eu estava vendo um documentário falando sobre a possibilidade de se retornar a se reproduzir artificialmente os antigos dinossauros. Então, alguns teóricos eles entendem que se for possível encontrar DNA em boas condições, pode-se fazer uma extração daquele DNA e aplicar ele num óvulo de um descendente dele. No caso específico do documentário, eles estavam falando dos elefantes e daqueles elefantes que viviam, daqueles grandes elefantes que viviam lá na época da Era do Gelo, e os mastodontes, né? E eles, como têm características genéticas muito assemelhadas, a adição de alguns ou até o despertamento de algumas séries genéticas poderia promover o nascimento, né, a partir da inseminação daquele DNA modificado, de um mastodontezinho a partir de um elefante. Então esse seria um caminho para eu conseguir reproduzir um dinossauro. Já outro cientista defende que os dinossauros eles não foram extintos completamente e que os pássaros, eu também fiquei admirado, os pássaros são hoje, na atualidade, os animais que mais guardam relação com os antigos dinossauros.
Então esses cientistas já entendem que é possível chegar a um dinossauro usando as características genéticas de pássaros. Aí ele me deu o exemplo de que ele conseguiu, através de manipulação no laboratório, na modificação, na ativação de alguns genes, criar dentes em uma galinha, criar uma cauda numa galinha. Então, isso eu estou colocando para mostrar o que o Ludwig está tentando dizer. É que a equidade em relação ao sistema é que eu posso chegar a um determinado objetivo, que no caso do exemplo que eu citei seria trazer os antigos dinossauros à vida, né? Através de caminhos diferentes, usando condições iniciais diferentes e maneiras diferentes. Então, basicamente isso que ele queria falar de equidade. Entropia negativa. Não sei se todos tiveram a oportunidade de estudar entropia, mas eu tive o privilégio de ter, eu tenho uma formação também em química industrial, e entropia é um termo que, como poderia dizer para facilitar para vocês, relacionado à quantidade de energia, a quantidade de energia que você consegue controlar dentro de um sistema sob determinadas condições. Então, a entropia negativa na abordagem do Ludwig, ele mostra o seguinte, que os sistemas, seja o sistema, e aí ele estava falando de sistemas vivos, de seres vivos, né, de bactérias, de animais, de órgãos, eles mostram um grande empenho para se organizarem, para sobreviver, e o caminho que eles usam é a ordenação. Então, esses dois conceitos fazem com que haja aquela transição daqueles enunciados iniciais dele para a aplicação prática da teoria geral de sistemas nas organizações. Na equidade, a gente está dizendo que a gente pode ter vários tipos de sistema que vão partir de pontos diferentes e vão atingir o mesmo objetivo. Em relação à entropia negativa, a gente vai entender que para uma organização o objetivo principal de um sistema é se organizar para a própria sobrevivência da empresa, e isso se vem por meio de uma maior ordenação, ou seja, de um maior controle, de um melhor desenho de sistema. E aí vem o conceito de sistema aberto e sistema fechado. Eu faço questão de ressaltar que todos esses primeiros enunciados foram feitos por um biólogo e que tinha em mente a área de conhecimento dele. Então, a interação, quando ele pensa em interação, é interação biológica, né? Não como hoje pensamos em interação financeira, mas a gente vai perceber que foram perfeitamente aplicáveis à transição, né? Como dizem na tecnologia, o depara, né? Foi feito muito bem feito, e esses enunciados são perfeitamente aplicáveis às organizações. A teoria geral de sistemas ela é bem aceita e bem aplicável. Então, em relação a sistemas abertos e fechados, o Ludwig diz o seguinte: do ponto de vista físico, o estado característico de um organismo vivo é de um sistema aberto. Ou seja, e aí ele estaria pensando num ser vivo, numa planta, num animal, numa bactéria. Se ele está vivo, é óbvio que é um sistema aberto. Por quê? Porque se ele está vivo, ele respira. Então está entrando oxigênio e está saindo gás carbônico.
Se ele é vivo, ele se alimenta, então ele vai estar permitindo a entrada de alimentos e ele vai excretar o que não foi aproveitado na decomposição dos alimentos durante o processo digestivo. Então, na cabeça dele, isso é muito lógico e se a gente pensa em qualquer sistema de um modo geral, bem, é bastante simples. Do ponto de vista físico, então, se o organismo é vivo, é um sistema aberto. Já um sistema fechado, se não entra nenhum material e se nenhum material sai. Ou seja, um sistema fechado se nenhum material entra ou deixa. É aberto se há importação e, consequentemente, mudança dos componentes. Porque aí a gente volta para o sistema aberto. Quando a gente se alimenta, nós mudamos. Nós fazemos a alteração, a digestão dos alimentos, a gente muda os componentes que foram importados. Então, eu acho interessante essa abordagem biológica do sistema, porque mais pra frente a gente vai ver que, com o passar do tempo, se entende hoje que a organização é um organismo vivo. Mas, em resumo, basicamente, esses foram os enunciados do Ludwig Bertalanffy, que preconizaram a teoria geral de sistemas. E aí, quais foram os principais efeitos dessa teoria já agora na nossa praia, que é a parte que nos interessa, ou seja, a teoria administrativa das organizações. Então, um primeiro efeito é que partiu-se a observar a empresa como um sistema aberto. E isso é bastante lógico, porque qualquer empresa que quer subsistir, ela precisa estar aberta para interagir com clientes, com fornecedores, com a sociedade de um modo geral, com os governos. Então, assim lá como ele pensava em seres vivos, a empresa é, hoje em dia, encarada como um sistema aberto. Também uma outra adaptação ou assunção do conceito lá do Vick é a seguinte: há a possibilidade de um método natural de análise das partes que compõem o sistema social organizado sem perder a noção do todo. Ou seja, eu consigo entender isso de forma sistematizada, que existem numa mesma empresa diversos sistemas. Só que quando eu penso que existe um sistema de contabilidade, um sistema de administração, um sistema de compra, um sistema de vendas, eu não estou me esquecendo que existe uma empresa, que é o todo no caso. Apenas eu estou entendendo que isso pode ser enxergado de forma sistematizada. Outra coisa bastante interessante que advém da teoria geral de sistemas é que passou-se a ter o conhecimento do ambiente externo e passou-se a analisar os elementos que o compõem. Porque durante muito tempo, isso obviamente há bastante tempo, se entendia que a empresa era um organismo que poderia fazer suas projeções. Inclusive, eu também ministro a disciplina de orçamento, e uma das coisas que a gente menciona e enfatiza é que a empresa, quando vai iniciar, por exemplo, o seu orçamento geral, que começa a partir da previsão de vendas, ela tem que necessariamente analisar o ambiente externo. Ela tem que saber como é que está o país. Ela tem que saber como é que está a sociedade local.
ela tem que entender se há demanda para o seu produto. Não funcionaria um determinado funcionário entrar na sua salinha, fechar a porta e da cabeça dele ter ideias mirabolantes e dizer, pronto, é isso aí que a empresa vai fazer e está tudo certo. Provavelmente não iria estar tudo certo, estaria tudo errado. Há necessidade de se conhecer o ambiente externo e a análise de que ambiente é esse. E aí volta. É uma visão que vem lá da biologia, né? Os seres vivos, eles tendem a tentar conhecer em que ambiente estão, e aí eles mudam até os hábitos em conformidade ao ambiente externo. Se você pensa na savana africana, não sei se vocês assistem documentários sobre isso, como eu sou meio que viciado em conhecimento, essas coisas, a gente vê que existem cenas interessantes em que zebras, que são presas naturais de leões, durante o dia, elas às vezes passam bem juntinho do leão, e o leão não faz absolutamente nada, até porque dizem que quem caça mesmo é a leoa, né? O leão fica lá só para tirar as fotos. Mas ele passa também na frente das leoas e as leoas não dão a menor bola para ele. Porque os hábitos de caça dos felinos, de um modo geral, são hábitos noturnos. Então, como as zebras conhecem os hábitos dos seus predadores, elas podem caminhar tranquilamente de dia. Agora, já de noite, a história é bastante diferente. Elas têm que procurar um ambiente seguro, porque senão, provavelmente, não vão chegar até o dia seguinte, não vão ver o sol nascer no dia seguinte. Então, é um conceito que vem lá também da biologia. A empresa tem que entender o ambiente externo, tem que entender onde ela está, porque também ela é exemplo daquela zebra, ela corre o risco de não ver o dia seguinte, de fechar as suas portas, né? Como eu tinha adiantado antes, outra apropriação da teoria geral de sistemas é o reconhecimento de que a organização é um ser vivo. Eu costumo dizer que isso para mim é muito simples de entender, que a empresa é um ser vivo, porque ela é constituída de seres vivos. Aí alguém pode dizer, professor, mas em breve os computadores vão dominar tudo, os robôs vão construir. Ok, mas quem, no final das contas, planejou, quem imaginou, foi um ser vivo que teve que meio que passou o seu modo de vida, né, a sua visão de mundo para a sua empresa. Então, mesmo que no futuro todas as funções, todas, sejam ocupadas por robôs e computadores, a instituição vai funcionar como um organismo vivo, nem que seja um organismo vivo cibernético, mas ela tem ciclos de vida, tem como qualquer elemento pertencente a qualquer ecossistema. Por último, uma última constatação, contribuição, aliás, da teoria geral de sistemas para a nossa visão de empresa, de organização, é justamente a introdução do conceito de troca de energia entre os elementos que compõem o sistema social da organização. Ou seja, aquela questão da empatia, daquele conceito de teamwork, que também aquele conceito de sinergia que diz que o todo é maior do que a soma das partes. Se todos estão unidos e todos estão colocando suas energias naquele processo, naquele projeto, a tendência é que o desempenho seja superior do que se cada um trabalhasse isoladamente, né? Por trás disso está o conceito de trabalho de equipe. Então, o que a gente percebe é que a teoria geral de sistemas procura agregar todas as ciências de forma integrada.
o que vai permitir, como eu já falei anteriormente, o estudo interdisciplinar de várias áreas do conhecimento. Alguns autores chegam a afirmar que a teoria geral de sistemas é, antes de tudo, uma filosofia, uma forma de olhar as coisas, assim, uma maneira de ver a vida, né, de enxergar a vida. Além disso, a teoria geral de sistemas tem a preocupação de definir procedimentos teóricos interrelacionados. E esses sistemas podem ser aplicados ao estudo de sistemas abertos, que são os sistemas sociais, as empresas, e os sistemas de informação que puderem ser enquadrados nessa condição. Existem sistemas fechados? Existem. A gente vai dar uma olhadinha nisso mais para frente. Mas, por enquanto, a gente está pensando em sistemas que são abertos e que interagem. E aí, finalmente, a gente vai tentar definir sistema. Eu vou usar a definição do professor Aldemar Santos, também professor da nossa universidade, Universidade Federal de Pernambuco, foi meu professor, e ele coloca que o sistema é uma definição que eu acho bem interessante, que diz o seguinte, que é um conjunto de partes que interagem de modo a atingir determinado fim de acordo com um plano ou princípio. Eu acho a definição muito simples e bem oportuna, bem direto ao ponto. Eu já vi uma variante dessa definição que diz o seguinte, que é um conjunto de partes que interagem e agem harmonicamente de modo a atingir determinado fim de acordo com um plano ou um princípio. Eu lembro que quando eu fazia meu mestrado, na disciplina de controladoria, se não me engano, o meu professor, ele me pediu um exemplo de um sistema. Na verdade, todos nós tínhamos que dar um exemplo do sistema e repetir, né? E fica aquela tensão, né? Que você fica pensando, vai chegar a minha vez. E aí eu já peço desculpa aos que forem torcedores do Santa Cruz. No período do Santa Cruz ele estava na série C, e já se encaminhando a passos largos para a série D, onde ele até passou um tempinho. Antes que alguém pergunte, eu sou alvirrubro, né? Torcedor do melhor time do estado, mas isso não vem ao caso. Mas voltando ao sistema, quando ele me pediu um exemplo assim, eu disse que o Santa Cruz era um exemplo perfeito, porque era um conjunto de partes, ou seja, existia diretorias, uma diretoria de futebol, comissão técnica, os jogadores, departamento de marketing. Essas partes interagiam, com certeza elas interagiam, não sei se harmonicamente, mas interagiam, e elas estavam trabalhando de modo a atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou princípio, que pelo que a gente estava observando era rebaixar o time. Então, percebam, um sistema é muito fácil de você perceber. Se você tiver um conjunto de partes ou pessoas que interagem de forma harmônica, querendo atingir um determinado fim e seguirem um plano, né, um projeto, um fluxo, e isso é um sistema. Basicamente isso. Existem outras definições e vocês vão ter uma tarefinha essa semana para me dizer outras definições que vocês vão achar por aí desse sistema. Agora a gente vai dar uma representaçãozinha, mostrar graficamente o que seria basicamente um sistema. É um troço muito simples. Vocês estão enxergando aí, né, que tem o ambiente. Esse ambiente a gente pode entender que é o ambiente externo ao sistema. Se eu estiver pensando que esse sistema é uma empresa, então aqui é ambiente externo. E aí eu tenho as diversas fases. Aqui nós temos as entradas, ou input, termo em inglês.
E esses inputs podem ser recursos, insumos, dados, etc. Então, as entradas são os conjuntos de objetos que são fornecidos ao sistema. Isso pode ser o sistema pessoal, o sistema de equipamento, de energia, recursos financeiros, etc. Então, aqui eu dou um input, eu forneço os recursos que o sistema precisa para funcionar. Na transformação Black Box, ou caixa preta, essa é chamada caixa preta porque na maioria dos casos as empresas não fornecem o pulo do gato de como elas fazem essa transformação nos insumos que ela recebe, nos produtos que ela vai fornecer ao mercado. Então, a transformação é basicamente o processamento de forma organizada das entradas. Para quê? Para produzir as saídas. E o que seriam as saídas? As saídas são produtos, resultados, informações. Se eu estiver pensando aqui numa linha de produção de uma indústria, eu entrei aqui com tomate, ele foi transformado e aqui saiu o extrato de tomate. Se eu estiver pensando num sistema de informação, na contabilidade, por exemplo, eu entrei aqui com valores de notas fiscais, eu entrei aqui com valores de vendas, eu entrei aqui com uma série com contratos de empréstimo, uma série de informações do ponto de vista contábil. Dentro do sistema houve a transformação e as saídas são as informações. Essas informações vão para quem lhes interessa, né? Normalmente, se for no caso da contabilidade, para a alta gestão da empresa, para entender como é que se está. E aí esse ambiente, no caso, se a gente estiver pensando no sistema contábil, tanto esse ambiente aqui como esse ambiente, esse aqui pode ser um ambiente externo, porque são notas fiscais, são contratos com bancos, que vêm lá do ambiente externo, mas essas saídas podem ser para um ambiente externo, se for uma demonstração contábil devida a um governo, por exemplo, então é um ambiente externo, mas também pode ser um ambiente interno, um controller, que inclusive foi bom até mencionar isso. Não sei se todos já estudaram a disciplina de controladoria, mas a controladoria é uma função da contabilidade que, inclusive, existem duas definições para a controladoria. A controladoria pode ser um setor da instituição e pode ser também uma função. De modo geral, o personagem principal da controladoria é o chamado controller. Numa tradução livre do inglês, em português seria o grande controlador. E esse controlador ele é responsável pelo sistema de informação da empresa. É ele que vai compilar o conjunto de informação dos vários sistemas. Ele vai ter, obviamente, a atribuição de fazer essa reunião de informações e ele vai administrar esse sistema de modo que a alta administração, o dono da empresa ou o diretor que está logo acima dele, receba informações úteis que sejam amparo para a tomada de decisão. Tomadas essas que podem ser tomadas essenciais e normalmente são. Pode ser de fechamento de empresa, pode ser de filiais, pode ser abertura de filiais, pode ser descontinuidade de um produto, pode ser lançamento de produto, enfim. Um bom controller ele é peça fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Aí a gente tem aqui o que se chama de realimentação e avaliação e controle. A avaliação e controle a gente estuda lá em orçamento que
que planejamento é diferente de controle. Planejar é a gente fazer previsão e controlar é acompanhar para ver se aquilo que foi previsto está sendo bem executado. Então aqui, depois que eu seguir esse fluxo de entrada, transformação e saída, eu chego eu tive a saída, eu tenho que avaliar e controlar o que foi que resultou esse meu sistema. Então, pode-se dizer que é um processo de análise das saídas em relação aos resultados esperados, né? Objetivando a aplicação de medidas corretivas, caso de controle, para reorganizar o sistema se o negócio não funcionar bem. Sistemas que possuem controle e feedback são algumas vezes denominados sistemas cibernéticos, em decorrência de suas autofunções de monitoramento e reorganização. Em outras palavras, é essa realimentação que é o quê? Com base na comparação das entradas e com base na comparação de saídas com os resultados esperados, pode ocorrer modificação de entrada para fim de organizar o sistema. Então, tanto aqui na avaliação da saída, como aqui na realimentação, na verdade são processos que são correlatos. Deixa eu voltar aqui. São processos que são correlatos. Dá-se o nome de sistemas cibernéticos, porque isso pode ser feito de forma até automática. Se de repente as saídas não foram a contento que se esperava, na avaliação foi detectado isso, na realimentação das entradas, quando eu novamente inserir recursos, insumos e dados, eu vou fazer de forma diferente, ou com mais, ou com menos, ou com recursos diferentes, porque eu vou querer que depois da transformação eu tenha saídas que estejam dentro do que eu esperava, dentro do que foi planejado. Dentro dos pressupostos da teoria geral do sistema, existe uma hierarquia de sistemas. Existe, como quase todas as organizações, você tem uma estrutura verticalizada em que existem sistemas superiores, intermediários e inferiores. Para a gente entender bem essa hierarquia de sistema, nós vamos nos perguntar 3 questões. Primeiro, o sistema em estudo, o sistema que eu estou estudando, ele pertence a qual sistema mais amplo e em que ele contribuiu para as características do sistema mais amplo. Ou seja, na verdade, ficaria até mais adequado também pensar no que ele contribui. Então, o sistema que eu estou estudando, o sistema que eu controlo, o sistema que eu projetei, ele está inserido em que sistema maior que ele? E qual é a contribuição que esse meu sistema, esse sistema que eu estou estudando, ele está contribuindo para a característica geral do sistema mais amplo? Não sei se vocês lembram, uma dos ganhos, uma evolução da teoria geral do sistema foi entender justamente que a gente pode estudar as partes e isso ajuda a compreender o todo. Então, primeira pergunta que eu tenho que me fazer quando eu começo a pensar em hierarquia de sistema. O sistema que eu estou estudando, ele pertence a um sistema mais amplo? Se pertence, e o que é que ele está contribuindo para esse sistema? Segunda pergunta, quais são os outros sistemas que constituem justamente com ele, ou seja, com o seu sistema, o sistema mais amplo? Será que meu sistema existe sozinho ou ele coexiste junto com outros?
Um exemplo é comum que você tenha um sistema contábil, um sistema financeiro, um sistema de controle de custos. Esses sistemas eles coexistem conjuntamente dentro de um sistema maior, mas eles estão lá numa mesma linha, dentro de um organograma, eles estariam numa mesma faixa em nível de igualdade, colaborando e trabalhando conjuntamente, né? A terceira pergunta seria: quais os sistemas que constituem o sistema em estudo? E aí eu estou pensando, veja, inicialmente eu pensei no sistema que eu estou estudando, qual é o sistema mais amplo. Depois eu pensei, quais são os sistemas que são iguais aos meus, eles coexistem junto comigo. E agora eu estou pensando quais são os sistemas ou subsistemas que constituem o sistema de estudo. Quais são os sistemas menores que formam o sistema que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, o sistema que eu controlo, ou o sistema com o qual eu tenho que lidar. Então a ideia seria essa. A primeira pergunta é: qual é o supersistema? Melhor, deixa eu voltar aqui, desculpem. Qual seria o supersistema? Qual é aquele sistema maior, mais amplo? Você está aqui. Você tem o seu sistema. Qual seria o sistema que seria maior que o seu sistema e em que você estaria inserido? E qual a colaboração, no que você está contribuindo para ele? No segundo momento eu penso, esse meu sistema, ele coexiste com outros? Essa figura ela até fica completa, porque o correto é que existisse uma outra caixinha igual a essa aqui e aqui também do lado, mostrando que existem outros sistemas. Nesse exemplo, não. A resposta seria não. Eu tenho um sistema maior que o meu, chamado supersistema, e o meu sistema ele não tem outros sistemas similares que coexistem. Mas ele tem 3 subsistemas menores que trabalham juntos, e esses sistemas trabalham para alimentar o sistema pelo qual eu sou responsável ou o sistema que eu estou estudando. E aí a gente vai finalizar com o pensamento do professor Djalma Rebouças Oliveira, que diz o seguinte: o executivo, ao focalizar determinado sistema na sua organização, ele deve considerar no mínimo 3 níveis: o do sistema, dos subsistemas que o formam e do supersistema de que faz parte. Ou seja, é exatamente isso que a gente viu aqui na figura anterior. Ele orienta que a gente enxergue em que lugar da fila do pão você está, né? Você é esse sistema, qual é o sistema que está acima do teu e quais são os subsistemas que formam o teu sistema. Pois bem, hoje nós encerramos nossa primeira aula por aqui. Já temos atividades lá na plataforma para vocês. Espero que tenham conseguido entender esses primeiros conceitos. Eu tentei fazê-lo da forma mais simples, mais lúdica possível. Ainda vamos caminhar um pouquinho de tempo nisso, mas a boa notícia é que no final, se tudo der certinho, eu estou planejando que vocês vão criar um sistema de contabilidade. Não sei se a gente vai conseguir operacionalizar esse sistema, mas pelo menos eu vou querer que vocês tenham as condições de mostrarem todo o protocolo a ser seguido para criar um sistema de contabilidade para a empresa. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês, boa semana, trabalhem bastante, se esforcem, que com certeza a gente consegue chegar nos nossos objetivos.
Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.